vamos entrar na conferência com que se termina o painel anterior. Não havia materialmente possibilidade de juntar todos os conferencistas desse painel, com a intervenção da Sra. Professora Maria Helena da Cruz Coelho. Eu, sinceramente, sinto-me um privilegiado, não merecia tanto a honra de presidir uma sessão onde não só estão duas queridas amigas, mas colegas que são uma referência, naturalmente, para todos os historiadores da Idade Média portuguesa. Começarei primeiro pela doutora Maria Helena da Cruz Coelho, um nome incontornável da nossa historiografia, muito ligada, como é óbvio, à história monástica, quase a confundimos com a Dona Mor Martins, abadesa de Arouca, de meados do século XIII, mas uma historiadora que foi acompanhando, foi trilhando caminhos diversificados a partir de um início dedicado à história monástica, é verdade, e deixou aí uma obra que é incontornável, mas sempre muito atenta às questões de natureza da história económica e precisamente da organização do território, da forma como o território foi sendo explorado por senhores, por homens, pelo povo também, e deixou-nos uma brilhante biografia de Dom João I. Tenho estudado muito essas relações a nível concelhio e por isso mesmo nos vai seguramente brindar com um texto também magnífico sobre a concessão do foral à cidade do Porto pelo Dom Hugo, e por isso agradeço desde já a sua presença e passo de imediato a palavra. Muito obrigada. Vou então mais oradores. Muito boa tarde. Desde logo os meus agradecimentos ao Sr. Presidente. Também eu me congratulo com esta presidência e com esta colegialidade com uma outra colega de Coimbra, a doutora Alegria. Mas as minhas primeiras palavras são de agradecimento à face visível desta organização, o Dr. Luís Amaral, que me convidou para estar aqui presente. Agradecer ao Cabildo do Porto esta organização e também a aceitação do meu nome nesta mesma organização, que, dadas as minhas circunstâncias, me foi difícil, porque outubro parece que está a desabar o mundo em cima de outubro, com congressos e outras funções, mas que me dá um prazer também muito especial, uma vez que, talvez para alguns que não saibam, me conheçam de Coimbra, como alguns mais próximos me conheçam de Aveiro, mas eu nasci no Porto. E falar quase sobre a gênese do próprio Porto, quer como diocese, quer no aspecto municipal, tem para mim um renovado interesse. Portanto, para os portuenses aqui presentes, muito particularmente, eu lhes dedico este trabalho. Eu vejo mal, isso é um pequeno pormenor. Não sei se a beleza... Há um outro aspecto que poderia ser, mas vou tentar, porque a luminosidade, sim, penso que consigo melhor. Muito obrigada. É difícil. A 18 de abril de 1120 saía da pena do notário Mendo um documento outorgado por Dona Teresa com uma muito significativa arenga de memória. E o ato a que se queria dar perene lembrança era a doação para todo o sempre à sé do Porto, ao seu bispo Hugo e sucessores, do couto e burgo do Porto, com os seus bens, rendimentos e limites especificados, que a rainha Dona Teresa concretizava em louvor de Cristo, da Beatíssima Virgem Maria e a remissão dos seus pecados. Na verdade, só como pleno senhor do couto portuense, Dom Hugo poderia então outorgar uma carta de foral aos seus habitantes a 14 de julho de 1123. É assim, em tempos de
domínio de Dona Teresa que Dom Hugo entra em cena no território eclesiástico português. A Diocese do Porto encontrava-se sem prelado desde o último quartel do século XI, sendo gerida por um arcediagos de Braga que os bispos bracarenses nomeavam. Mas a situação mudou nos inícios da centúria seguinte, tendo sido eleito bispo do Porto Dom Hugo em 1112, sagrado em 1113 e aparecendo na documentação em 1114. Dom Hugo teria sido nomeado, como já aqui foi dito, por pressão de Diego Gelmírez, sendo um homem, antes e depois desta nomeação, da sua inteira confiança. Oriundo de Borgonha, fazia parte da Diocese Santiaguista, sendo aí arcediago, e coube-lhe mesmo a tarefa de ter escrito algumas partes da laudatória História Compostelana. Com este seu fiel servidor na Diocese Portuense, Diego Gelmírez podia melhor contrabalançar e opor-se ao arcebispo de Braga. Na verdade, Dom Hugo, também já foi dito, mesmo como prelado do Porto, continua a ser fiel vassalo ao serviço do seu senhor, o arcebispo de Compostela, tendo para ele alcançado junto à Cúria Pontifícia importantes direitos eclesiásticos. Nos inícios de 1120, a rainha Dona Urraca, sentindo aumentar o poder do seu filho, dirigiu-se à Galiza para fazer frente ao poder do Estrada e entrou no condado portucalense, opondo-se à sua irmã Dona Teresa, atraindo à sua causa, o arcebispo Diego Gelmírez e Dom Paio Mendes, arcebispo de Braga. Foi justamente para contrabalançar este jogo de poderes que Dona Teresa concedeu, a 18 de abril de 1120, a carta de doação e coto do Burgo do Porto a favor de Dom Hugo, que, por certo, ainda estaria em Roma a tratar de assuntos na Cúria Pontifícia. Mais tarde, em 1127, Dona Teresa acrescentar-lhe-á a doação e o coto de São Fausto da Régua. Dom Hugo, 3 anos depois da recepção da Carta do Coto do Porto, e para melhor firmar os seus direitos sobre o burgo portuense, sobretudo quando os acontecimentos políticos na década de 20 se precipitavam na Península e no Condado portucalense, tanto a nível religioso como civil, veio a conceder carta de foral ao seu burgo a 14 de julho de 1123. E este foi o tema que me encomendaram para esta comunicação. O Porto passou desde então a inscrever-se no tecido municipal que já começava a enquadrar os homens e a terra do Condado portucalense. De facto, logo no início da sua governação, entre 1095 ou 1096, o burgonhês Dom Henrique, conhecedor do movimento comunal, concedera 2 cartas de foral, respectivamente a Guimarães e a Constantino Panoias. Tratavam-se de burgos que se queriam incrementar. Muito obrigada. Estava a falar com dificuldades. Nascido o primeiro sob a proteção de um mosteiro e castelo, e o segundo bem posicionado em vias de comunicação que ligavam o Minho interior a Trás-os-Montes, prolongando-se pela Galiza. Ambas as cartas se aproximavam, procurando-se nelas consolidar internamente a coesão social entre os residentes, essencialmente comerciantes e artesãos. Impedia-se assim a entrada a estratos superiores, como cavaleiros, e assegurava-se a paz interna dos burgos, penalizando as infrações e violências. Esta mesma política prosseguirá o Conde na segunda década do século XII, mas já num outro contexto. O reforço do poderio muçulmano com a vinda dos almorávidas até à Península exigia novas estratégias de defesa. Assim, perdida Santarém em 1111
e agitada Coimbra por querelas civis e eclesiásticas que já aqui se falaram, até em torno do rito romano, o conde Dom Henrique procurou acautelar a cidade mais meridional do seu condado, outorgando a Coimbra uma carta de foral a 26 de maio de 1111. Nela privilegiava magnanimamente os cavaleiros vilãos que a poderiam defender e assegurar o ataque ao inimigo, concedendo-lhes privilégios e regalias económicas, sociais e jurídicas. Mas igualmente assegurava a organização política da cidade, com autoridades próprias e naturais de Coimbra, bem como o normativo interno a seguir pelos seus moradores e ainda a devida tributação a versar ao conde como contrapartida das suas liberdades vicinais. E se já em 1108 tinha concedido os costumes e foros de Coimbra aos homens de Tentugal, vila de significativa importância no itinerário litorâneo de Coimbra a Montemoro Velho, em 1111 estendeu para sul os privilégios da cidade de Monteguina aos habitantes da vida acastelada de Soure, que carecia de guerreiros que vigiassem o inimigo muçulmano e de gente que cultivasse e povoasse a terra. Nesse mesmo ano de 1111 e no seguinte, densificou a defesa da linha do Mondego pelo interior beirão e outorgou cartas de foral a Sátão, a Zurara e Tavares, que decalcavam essencialmente a Carta Coimbrante. Dona Teresa continuou a política conselhia em terras da Beira, dando carta de foral a Ferreira d'Aves e a Viseu, enquanto no Minho favorecia a vila comercial de Ponte de Lima com um foral saído da sua chancelaria em 1125. Saliente-se, porém, que esta dinâmica colonizadora, impulsionada por cartas de foral, fora também muito precocemente seguida por senhores laicos ou eclesiásticos nos seus domínios. Assim atuou Lourvão, na mesma espacialidade interior de terras da Beira, concedendo, em outubro de 1102, uma carta moris aos habitantes das vilas de Santa Comba e Treixedo. Se o senhorio construía torres e outras obras de defesa, os habitantes, entre cavaleiros e peões, habitavam-nas e defendiam-nas, bem como desbravavam as terras ermas, cultivando-as. Como tributos, entre eles a jogada, pagavam certos quantitativos de pão, vinho, linho, legumes e ainda peças de caça. Teriam os povoadores o direito de dispor da sua propriedade, embora apenas a favor do mosteiro ou de tributários de igual condição, ficando ainda declarado neste pacto que as terras teriam os seus rectoras ou iúdicas. Por sua vez, durante o governo de Dona Teresa, foi o bispo de Coimbra, Dom Gonçalo Paes, que a 25 de dezembro de 1114 outorgou o foral aos povoadores de Arganil. Aí viviam cavaleiros e peões que viram as regras de tributação e de penalização de crimes devidamente codificados. A intervenção dos homens bons na aplicação da justiça e dos moradores na eleição do alcaide remetem-nos para a existência de alguns órgãos e autoridades específicas que garantiam o governo da terra já depois da concessão do foral, que garantiam o governo da terra. Já depois da concessão do foral do Porto, o mordomo-mor de Dona Teresa, Dom Egas Gondesentes de Baião, juntamente com o seu filho João Viegas, concedem carta de foral em 1124 a Sernancelho. Na localidade existia, como nas anteriores, a hierarquização entre cavalaria e peonagem, vivendo as suas gentes da agricultura e da caça, de que pagavam tributos e procurando aí manter-se a ordem judicial assegurada por um juiz, com a fixação das coimas por diversos crimes. É, portanto, no âmbito
deste enquadramento político municipal que o Senhor do Porto concede foral à cidade. Comecemos por discutir um ponto fulcral a ter presente. Não se conhece o original do foral concedido por Dom Hugo ao Porto. Entre as cópias mais antigas, destaca-se a que existe no fundo do Mosteiro de Aroca, lá tinha de ser esta ligação entre Porto e Aroca, hoje depositado no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, e a que se insere num traslado de 1286 existente no Arquivo Histórico Municipal do Porto. Será de recordar que nos anos 50, Monsenhor Miguel de Oliveira, numa comunicação apresentada à Academia Portuguesa da História, admitiu a falsidade deste diploma, bem como o da doação do burgo de Dona Teresa ao referido prelado. Estava presente Rui de Azevedo, houve desde logo uma altercação, naquele tempo eram de facto altercações científicas de alto nível, que logo contestou, mas o que digo é que isso obrigou Rui de Azevedo a escrever uma vastíssima nota crítica que nos apresenta nos documentos medievais portugueses sobre estes documentos, demonstrando a sua autenticidade, que até hoje não foi rebatida, ainda que, vamos ver, talvez possa ser completado. O Foral do Porto foi escrito pelo presbítero da Sé portucalense Rodrigo, que foi notário da Catedral, inquestionavelmente, pelos trabalhos da doutora Maria João. Acresce que a carta foi posteriormente confirmada por 4 bispos que sucederam a Dom Hugo: Dom João de Coliar, Dom Pedro Rabaldes, Dom Pedro Pitões e Dom Pedro Sénior, os quais, na cópia do século XIII existente no cartório de Aroca, foram anotados desordenadamente, por certo respeitando a forma gráfica desses acrescentos no original. Não deparamos com confirmações de outros prelados posteriormente, dado que, cerca de 1176, começaram as incompatibilidades dos cidadãos do Porto com o seu senhor, maximamente depois no tempo de Dom Martinho Rodrigues. Aliás, neste particular, a polémica que Monsenhor Miguel de Oliveira fez levantar sobre a autenticidade do foral veio aclarar aspectos que mais lhe dão fé. Na realidade, ao debate foram chamadas à colação cartas patentes de Dom Sancho I, sem data, integradas na sequência da polémica do rei com Dom Martinho Rodrigues. Nelas, o monarca, nos anos finais do reinado, tentando apaziguar as relações com esse bispo do portuense, que se encontrava em luta com os cidadãos do Porto, os quais queriam ver respeitado o seu foral que lhes outorgara Dom Hugo, Dom Sancho veio a declarar nula tal carta e a exigir que os burgueses do Porto fossem vassalos do bispo. Reforça-se, pois, a certeza da existência e credibilidade do foral, que nos inícios do século XIII era até considerado pelos homens do Porto como mais favorável aos seus interesses do que as exigências do prelado de então, Martinho Rodrigues. Toda esta polémica nos levou a atentar melhor no traslado do foral existente no Arquivo Histórico do Porto, que com todo o mérito foi recentemente restaurado pelos serviços de conservação e restauro desse arquivo. E até tem um artigo na net que dá conta do que foi feito. Consta ao mesmo de uma carta de Dom Dinis, outorgada em 1286, em que o monarca declara que viu um rol de documentos entre cartas de papas, de reis e de bispos do Porto, escrito pelo tabelião de Santarém João Martins e autenticado com o seu sinal. Nesse arrolamento encontrava-se o foral do Porto, concedido por Dom Hugo,
que foi lido e apresentado ao Procurador do Porto, o qual pediu dele o traslado. O rei consente e, sob a autoridade do vice-chanceler Afonso Martins, foi elaborada a Carta Régia com o referido traslado, tendo sido escrita por Martim Martins. Acontece, porém, que nesta cópia, o que não creio ter sido até agora notado, e fica agora, a partir de agora, à consideração, não se encontra esta frase: Homines eiusdem vile, sin semper obediens, sedi ed episcopo ed capítulo tanquam dominis. Por outro lado, os bispos confirmantes surgem agora na ordem correta do desempenho do cargo. Então, interrogamos: será que o original da carta de Dom Hugo continha esta cláusula? Ou teria sido a mesma acrescentada a esse original, assim como foram as posteriores confirmações da carta, certamente até depois de questões com os burgueses, digo eu, esta cláusula, depois das questões dos burgueses e dos prelados com os seus senhores. E esta hipótese parece-nos bem de aceitar quando a frase aparece mesmo no final do dispositivo, depois das cláusulas culminatórias e antes de abrir o escatofolo com a data, portanto, onde havia justamente espaço para a poder colocar. Na verdade, não seria, digo eu, é o que penso, não seria este o local mais próprio para tal afirmação de suzerania, que deveria ser logo inicial. Além disso, a mesma fórmula, esta, entraria em contraste com o preâmbulo do foral, em que se expressa ter havido entendimento entre o senhor do burgo e os seus homens bons na concessão do mesmo. E é justamente este acordo entre as partes que se conjuga melhor com o facto do foral do Porto, remetendo para o de Sahagún, ser bem mais liberal, não impondo várias cláusulas de sujeição que este contempla. Assim, a cópia do foral do Porto pelo tabelião de Santarém foi elaborada sem a cláusula de obrigação expressa de vassalidade ao senhorio episcopal e continua em aberto, porque a mesma nunca existiria no original, ou, caso aí se contivesse, não sendo desejada pelos homens do Porto, não se copiou, e com a colocação dos prelados confirmantes pela ordem correta do seu episcopado. Tal cópia, escrita talvez em torno do século XIII, foi então apresentada a Dom Dinis, que a aceitou como válida e se transcreveu na Carta Régia que se guarda no Arquivo do Porto. Esta questão é fulcral para contextualizarmos ainda melhor a luta dos burgueses do Porto contra Dom Martinho Rodrigues em tempos de Dom Sancho, pois, ao negarem-se a serem vassalos da Sé, poderiam estar a reivindicar os bons foros que lhe concedera Dom Hugo, entre os quais essa obediência, no sentido expresso, não se encontraria estatuída. Ainda que vivessem e soubessem que viviam num senhorio eclesiástico, poderiam sentir-se agravados pela exigência expressa desta sujeição, simbolicamente humilhante, subjugadora e cerceadora, talvez, das suas primitivas liberdades e sempre propiciadora de abusos e prepotências senhoriais. Tanto mais que estes burgueses do de Albarde 200 já não olhariam tanto para o burgo alto da Igreja e do poder, mas para o burgo ribeirinho onde pulsava o coração da nova dinâmica comercial do Porto. Por isso, o traslado do foral de Dom Hugo, que o procurador do Conselho do Porto conseguiu
com a chancela de Dom Dinis, sem a fórmula de obediência, poderia ter sido de grande importância real e simbólica para a burguesia portuense, o que redimensiona o valor da espécie pergaminácea guardada no arquivo do Porto. Refira-se ainda que nos séculos vindouros foi sempre a versão do foral sem tal cláusula a que se aceitou. Na verdade, quando depois da outorga do foral novo ao Porto, em 1517, se levantaram questões com os seus moradores, Dom Manuel determinou em 1520 que fossem enviados ao juiz dos feitos da fazenda os forais velho e novo do Porto para se julgarem as dúvidas levantadas. De novo, nesta cópia do foral velho, não se encontra a cláusula de obediência e os bispos confirmantes encontram-se na cronologia certa, ainda que depois de Dom João Peculiar tivesse sido esquecido o primeiro bispo de nome Pedro. Também 3 Pedros deu este esquecimento. Passemos agora a examinar o conteúdo da carta foraleira. Mas ao fazê-lo teremos de ter em conta que quando Dom Hugo concede este foral, o burgo do Porto era uma pequena aglomeração alcandurada sobre o Rio Douro, com uma muralha de cerca de 750 metros de perímetro, em que se abriam 4 portas e que resguardava uma área de apenas 4 hectares. A muralha poderia ter algumas torres de segurança e dentro dela encontrava-se a catedral, um cemitério e casas, não este casario, uma judiaria com a sua sinagoga, um poço e alguns arruamentos de vias, vielas e becos, com singelas oficinas, tendas e açougues. Quadro traçado muito bem na história do Porto pelo nosso colega Armindo Sousa, a quem presto sentido homenagem. Mas este burgo, com o rio a seus pés, tinha uma geografia potenciadoras de ulteriores desenvolvimentos e que podiam estar já em germinação, sendo de recordar que a carta de doação do burgo à Sé aludia a hereditates sive pescarias. Os seus moradores queriam ter a segurança de nele viverem e a garantia de disporem dos seus investimentos, e Dom Hugo e os cônegos da Sé quereriam ter no seu senhorio gente trabalhadora que lhes garantisse os réditos das atividades praticadas. Assim, o foral é outorgado aos homens que habitavam o burgo do Porto e aos que quisessem vir a habitar, claro incentivo ao afluxo de povoadores. E teria sido elaborado, e reitero, com um amplo consenso envolvendo o bispo, os seus cônegos, mas também havendo sido ouvido o conselho dos homens bons, dos proborum virorum do burgo, o que nos remete para a existência já de uma comunidade conselhia rudimentar, em que se reunia um concílio, e para uma burguesia urbana dirigente e com um peso político local a ter em conta. O prelado portuense assumiria este ato como uma liberalidade, dado que, como se refere, o levou efeito para que Deus concedesse a Dona Teresa e aos seus parentes e amigos a remissão dos pecados e a vida eterna e tivesse para com ele, Dom Hugo, misericórdia. Expressa ainda a carta que ao Porto seriam concedidos tão bons foros como os de Sahagún, o que, como já foi amplamente estudado, não poderá querer significar um decalque dos mesmos, dado que não são iguais, eu confrontei os dois, mas certamente que o bispo Dom Hugo, conhecedor da vida nesta abadia, queria dar importância ao seu burgo e ao seu ato e rever-se no exemplo do poderoso abade de Sahagún, que havia concedido foros aos homens do seu senhorio.
inspirar-se então no direito de Sahagún, que é uma coisa mais complexa, como defende Ana Maria Barreiro Garcia, mas a carta é mais breve e também não se encontra tão sobrecarregada com obrigações face ao senhorio, até para evitar os conflitos que já se faziam sentir com os habitantes daquele senhorio da Ardenne. O direito dominial sobre a morada, que demarcaria a condição de habitante do burgo, é o primeiro aspecto a ser contemplado. Tal direito adquiria-se com o pagamento de um soldo na Quinta-feira Santa, dia da ceia do Senhor, podendo qualquer um construir casa no burgo e satisfazer tal condição ao meirinho, que era o supremo representante do senhorio episcopal. Posteriormente, todo o vizinho poderia livremente dispor da sua habitação e vendê-la, ainda que para tal devesse ter o consentimento do bispo e do seu meirinho, autoridades que não prescindiam de vigiar os seus súbditos. Estes, o bispo e o meirinho, tinham também preferência na aquisição do prédio, ainda que satisfizessem o preço que os burgueses da vila tivessem lançado. E todo homem que, por grave necessidade, se visse obrigado a sair do burgo, mas o fizesse estando em paz com o bispo e com o meirinho, poderia vender ou dar a sua casa, certamente sem nenhuma interferência destes. A casa dos vizinhos, que albergava a família, célula base da organização social, devia ser respeitada na sua inviolabilidade. Logo, o meirinho não podia penhorar nenhum burguês na sua casa se no exterior se encontrassem bens para satisfazer a penhora. E também não poderia penhorar ou entrar na casa de alguém para o fazer sem se encontrar acompanhado de 2 ou 3 homens bons, garantia da legitimidade desta ação judicial preventiva de abusos. Se entrasse violentamente na casa de outrem, ficava sujeito a pagar em duplicado tudo o que tivesse tirado da casa com violência e a perder o seu ofício. Cláusula que só aparece no Burgo do Porto e nunca no Foral de Sahagún. Acresce que havia também incentivos para os homens cultivarem espaços fora do recinto amuralhado, alargando a área periurbana abastecedora da cidade. Outro ponto só do Porto. Assim, todos os que plantassem vinha fora dos muros, nos lugares que o meirinho especificasse, pagariam no celeiro da Sé 1/4 da produção vinícola. A mesma cota parciária dos frutos versava aos homens que arroteassem terras em montes e vales. Mas já as vinhas desses novos espaços cultivados, quando estivessem em maturação, entregariam apenas 1/10 do vinho num claro incentivo à viticultura. De facto, a preocupação com o abastecimento da cidade, mas não menos com o comércio que ela poderia dinamizar a partir da produção local, está igualmente muito presente. Assim, todo o que trouxesse cereal à vila estava isento da portagem. Para evitar as fraudes nas transações comerciais, especificava-se que devia haver uma só medida de pão, vinho e sal, e aqui está de novo a presença do mar e do rio, em todo o burgo. Todo o que utilizasse uma medida falsa estaria penalizado com uma coima de 5 soldos. O foral contempla também os diversos produtos que estavam sujeitos ao pagamento da portagem, portanto, ao imposto pela comercialização dos bens dentro da cidade, abarcando um vasto leque de produtos, desde os frutos do mar e da terra, ao gado e às peles e panos. E quem fugisse ao seu pagamento incorria na pena de ser considerado inimigo do bispo, para além de ter de duplicar o que havia sonegado. Se o cereal estava isento da portagem, como já disse, o vinho e sal encontravam-se onerados. Depois, entre a venda de animais, referem-se o cavalo, que estava tributado com um soldo, a égua com 6 dinheiros, o asno com 4 dinheiros, o boi com 2 dinheiros,
o porco com um e o corneiro com uma mealha. Por aqui se vê o gado que aqui circulava. Já se alguém do exterior matasse uma vaca ou um porco na vila, teria de entregar um lombo desses animais. A venda de couros e de peles de raposa encontrava-se taxada com 1 e 2 dinheiros, e diversas peças de vestuário, saias, capas, mantos, capuz, fustão ou panos entregavam os mesmos montantes. Se, entretanto, alguém de fora vendesse 2 bracais para sustento, não pagava a portagem deles. Já, por sua vez, um trouxel, que é normalmente uma carga de panos, se fixava em um soldo, enquanto a carga de um ibição, que era um jumento, sem especificação de mercadorias, se taxava com 2 dinheiros e a peão apenas com 1 dinheiro. Não nos deixa a carta entrever o funcionamento do Conselho que se instituía, sabendo-se apenas que o representante do senhor, como já disse, era um meirinho, e que de entre os vizinhos habitantes do burgo e designados como burguense, havia um conjunto de proborum virorum, os boni omnibus, que se reuniam em concílio. Foi justamente, como disse essa elite, certamente de possidentes, mercadores e dirigentes, que a Assembleia decidiu requerer ou apenas assentir à outorga da Carta do Foral, como se refere logo no início. Teriam também intervenção na Justiça, pois, como vimos, acompanhariam o meirinho em certas situações de penhora. Haveria ainda no burgo quem cobrasse os tributos senhoriais e quem aplicasse a justiça e arrecadasse as diversas coimas dos crimes. Se estas não surgem discriminadas, refere-se, no entanto, que o senhor arrecadava 1/10 das coimas criminais, salvo no caso de rapto, homicídio ou infração contra o meirinho, embora não se discriminem as coimas. Este foral, similar ao que o Conde Dom Henrique concedera a Guimarães e Constantino Panoias, até pela uniformização em não permitir cavaleiros dentro da cidade. Isso será uma tónica constante do Porto, onde nunca os fidalgos vão poder ter casa. Dizia este foral, similar aos de Guimarães e Constantino Panoias, era liberal e fomentador da dinâmica económica sustentada na agricultura e nas trocas comerciais. Teria incentivado a vinda de novas gentes e a consequente dilatação do espaço do burgo, até ao ponto de rapidamente um outro burgo se vir a desenhar junto ao rio. A carta estava perfeitamente adaptada à sociedade do burgo portuense, em que, a par do bispo seu senhor e dos clérigos seculares, bem como de alguns oficiais delegados desse poder senhorial, existiriam essencialmente lavradores e pequenos comerciantes, ainda que, como já vimos, já se fizesse sentir uma certa aristocratização popular, corporizada em alguns homens bons. As desadaptações da carta só se teriam feito sentir quando a cidade ribeirinha cresceu e os burgueses alargaram os seus horizontes para o mar e para mais chorudos negócios, e, por sua vez, os senhores do burgo se queriam apropriar também dessa riqueza, impondo bem mais fortemente que em tempos de Dom Hugo o seu poder senhorial. Com Dom Hugo e os seus 4 imediatos sucessores, os burgueses do Porto, proprietários, lavradores e comerciantes da cidade alta, e os seus senhores eclesiásticos encontravam-se em paz e viviam em concórdia. A partir do bispo Dom Fernando Martins, começaram a avolumar-se os conflitos entre o senhorio eclesiástico e os burgueses, com expressão máxima no caso de Martinho Rodrigues, mas estes burgueses são já essencialmente identificados com o Porto ribeirinho da Baixa e do comércio fluvial e marítimo. E tal desembocará
na longa e convulsiva metamorfose do Conselho do Porto, numa laicização deste Conselho e, por fim, mesmo na mutação do domínio da cidade para o senhorio régio, já em tempos do rei David. Muito obrigada.